professores e professoras, tudo bem? Eu sou Cristiane Mori, formadora aqui da EFAP. Sou uma mulher branca, tenho olhos azuis, uso óculos, tenho cabelos grisalhos na altura do queixo. Hoje estou usando uma blusa azul com decote em V e ela é um pouco manchada em tons de azul. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a formação de etapa dos quarto e quinto anos de língua portuguesa relativa ao aprender sempre. E essa formação é referente à sequência didática número 9, que é a nossa última sequência do ano letivo. Nós ainda teremos mais uma transmissão em que eu e a Suzete Borelli trataremos com vocês de uma pauta interdisciplinar entre língua portuguesa e matemática. Mas em termos de sequências didáticas do material, esse é o nosso último encontro. Vamos em frente, então, já que tratamos aqui do aprender sempre. Nunca é demais que nós lembremos que eles estão disponíveis, tanto o caderno do professor quanto o caderno do estudante, do aluno, no repositório do Centro de Mídias e, portanto, para que vocês possam acessá-los, né, basta clicar na moldura azul, mais claro, onde está escrito Ensino Fundamental, ou então direcionar o celular para o QR Code, e que ambos os caminhos aí levam vocês para os materiais do Aprender Sempre. Seguindo, temos aqui o cronograma das nossas formações, né? Como vocês podem ver, e como eu já disse, né, já adiantei, estamos na semana aqui de 12 a 16 de dezembro, tratando da sequência didática 9 do volume 2 do Aprender Sempre. É, portanto, a nossa pauta de etapa relativa à última SD do bimestre e do ano letivo de 2022, mas ainda teremos na semana de 19 a 23 de dezembro uma pauta interdisciplinar de apoio aí à prática pedagógica, em que eu e Suzete Borelli trataremos de algumas questões. Bom, vamos lá para a agenda do nosso encontro de hoje. Como vocês já estão aí acostumados e acostumadas, no primeiro momento eu vou tratar com vocês do nosso foco formativo, ou seja, daquele aspecto da aprendizagem dos nossos estudantes que nós vamos priorizar naquela sequência didática específica, em nosso caso, sequência didática 9. E o nosso foco formativo hoje é a importância da representação do interlocutor. No segundo momento da nossa agenda, eu vou contar para vocês um pouco sobre como as sequências didáticas 9 estão organizadas ao longo das suas 10 aulas. E, por fim, vou dar aí algumas sugestões para o desdobramento que acontece nos momentos de ATPC. Diante dessa agenda, os nossos objetivos já ficam anunciados, né? Vamos rapidamente retomá-los aqui. Então, são eles: conhecer e compreender o foco formativo, a importância da representação do interlocutor, identificar a proposta didática da sequência didática 9, do quarto e do quinto anos, e, finalmente, acompanhar as nossas sugestões de desdobramento para a ATPC. E assim podemos finalmente entrar no primeiro momento da nossa pauta, que é justamente o foco formativo. A importância da representação
do interlocutor. Eu queria lembrar com vocês aqui, né, ainda nesse slide, de todos os focos formativos que foram discutidos ao longo das sequências didáticas aí do volume 2. Então, vejam e lembrem-se, né? Na SD1, tratamos da produção de textos, as modalidades e as etapas da produção textual. Na sequência didática 2, tratamos dos campos de atuação, e voltaremos a falar um pouquinho deles hoje. Na sequência didática 3, tratamos das capacidades leitoras. Já na sequência didática 4, nós falamos sobre a interação potente que existe entre as práticas de leitura e as práticas de escrita. Nas sequências didáticas 5 e 6, o foco formativo foi a interação entre os propósitos comunicativo e didático, sendo que em cada uma delas nós jogamos luz em um deles. No foco formativo da sequência didática 7, nós afunilamos a discussão sobre leitura e tratamos especialmente da leitura colaborativa. E, na sequência didática 8, 15 dias atrás, nós tratamos da produção textual em diferentes linguagens, né? E falamos, portanto, dos multiletramentos. Pois bem, nesta última sequência didática, 9, nós vamos tratar da importância da representação do interlocutor. Vamos lá? Então, para começar, vocês veem aí no slide que ele se intitula Os Parâmetros da Situação de Produção, né? E, de fato, eu preciso começar dizendo para vocês que todo texto produzido, seja ele oral ou escrito, é o resultado de uma série de parâmetros que o autor do texto precisa considerar. Esses parâmetros, eles constituem o que a gente chama de situação de produção de um texto, né? E são eles que vão aí determinar tanto o que será dito ou escrito, quanto como será dito ou escrito. Vamos lá falar de cada um deles. Em primeiro lugar, estão os campos de atuação, na cor laranja do slide e acima de outros que estão em azul, né? O campo de atuação, ou melhor, os campos de atuação, foram o nosso foco formativo lá na sequência didática 2, né? O que eu queria destacar aqui hoje sobre eles? Todo texto é engendrado e circula em um determinado campo de atuação. Vida cotidiana, vida pública, práticas de estudo e pesquisa e campo artístico literário. Por circular em um desses campos, os textos precisam atender a restrições do que poderá ser dito ou escrito e do como será dito ou escrito. Por exemplo, no campo das práticas de estudo e pesquisa, existe um compromisso com o conhecimento científico. É isso o que pode ser dito. E os modos de dizer terão de respeitar a objetividade, a clareza, o registro formal da linguagem. Isso é o como deve ser dito, tá? Os campos de atuação, eles determinam também as finalidades que devem ser cumpridas pelos textos que circulam neles. Assim, divertir, entreter,
proporcionar uma experiência estética, são finalidades do campo artístico-literário. Por outro lado, compreender o que está acontecendo na sociedade, participar da sociedade, são finalidades próprias do campo da vida pública. Só para a gente citar alguns exemplos. As finalidades, por sua vez, serão atingidas de modo mais ou menos efetivo, dependendo da escolha mais ou menos acertada do gênero discursivo. Os gêneros são, assim, o resultado das finalidades que se deseja cumprir dentro de um determinado campo de atuação. Por exemplo, se deseja, no campo da vida cotidiana, ensinar como se monta um origami, pode-se escolher entre escrever as instruções de montagem ou produzir um tutorial em vídeo, demonstrando o passo a passo da dobradura com imagens em movimento e textos orais e escritos. A decisão pelas instruções de montagem, texto escrito, ou pelo vídeo tutorial, que é um texto oral com imagens, vai depender, sobretudo, do enunciador e do interlocutor. Ok? Vamos, então, falar do enunciador, ou seja, de quem responde pelo texto que será escrito, que será falado, né? O enunciador precisa considerar o lugar social a partir do qual ele está produzindo um determinado texto dentro de um determinado campo. Por exemplo, no campo das práticas de estudo e pesquisa, o enunciador, quem escreve ou fala, tende a assumir o lugar social de um especialista, daquele que sabe sobre um determinado assunto e, portanto, pode falar ou escrever sobre esse assunto. No campo da vida pública, por exemplo, ele poderá assumir o lugar social de um jornalista, de um resenhista, ou mesmo de um cidadão que quer, por exemplo, reivindicar melhorias para o seu bairro por meio de uma carta de solicitação que será enviada à prefeitura da cidade. Por fim, é preciso representar o interlocutor. E por se tratar do nosso foco formativo, nós vamos tratar desse parâmetro no nosso próximo slide, tá bem? Vamos aí. Pronto. A importância da representação do interlocutor. O que está em jogo quando pensamos nisso? Em outros termos, o que o enunciador precisa considerar para representar adequadamente o seu interlocutor? Antes de mais nada, é preciso lembrar que, embora a gente esteja aqui tratando de interlocutor no singular, na maioria das vezes, nós representamos um universo de interlocutores, ou seja, um público específico que pode ser composto por poucas ou muitas pessoas. A título de exemplo, se eu pensar em um especialista fazendo uma palestra, em um congresso, ele pode estar falando para centenas de pessoas. Ou um escritor pode estar escrevendo para milhares de leitores, não é verdade? Por outro lado, há situações em que pode haver interlocutores bastante específicos
e definidos, por exemplo, pelos estudantes, ou os colegas das outras salas do primeiro ano que ouvirão a leitura de poemas em um sarau. Nesses casos, o interlocutor é bem específico, tá? Bem, feitas essas considerações, a gente pode, então, tratar do que o enunciador precisa considerar para representar adequadamente o interlocutor do seu texto. Em primeiro lugar, ele precisa pensar de qual lugar social o interlocutor receberá o texto. Todos nós ocupamos diferentes lugares sociais em nossa vida. Mãe, pai, filho, filha, estudante, professor, eleitor, leitor, cidadão, consumidor, etc. Quando lemos ou ouvimos um texto, nós o fazemos de um dado lugar social. Por isso, quando nós falamos ou escrevemos, nós precisamos pensar no lugar social ocupado por quem vai nos ouvir ou por quem vai nos ler. Então, veja, quando os nossos estudantes escrevem um texto, ou quando eles se preparam para falar um texto, eles precisam refletir sobre isso. Eles precisam pensar no lugar social ocupado pelo interlocutor, porque isso vai ajudar o nosso estudante a decidir o que e o como dizer. Porque nós não tratamos dos mesmos assuntos com um amigo ou com o diretor da escola, certo? Bem, em segundo lugar, o enunciador precisa refletir sobre o grau de conhecimento compartilhado que existe entre ele e o interlocutor. Quando o interlocutor conhece bastante sobre o assunto que será tratado, o texto pode ser mais breve, mais simples, mais econômico. Por outro lado, quando o assunto é desconhecido pelo nosso interlocutor, o meu texto deverá ser mais complexo, mais detalhado, mais preciso na escolha das palavras. Assim, escrever uma notícia para ser apresentada em um jornal falado para os colegas da minha própria turma, como vai acontecer aqui na SD do quarto ano, é diferente de indicar um conto literário para os colegas da minha turma, como vai acontecer na sequência didática do quinto ano. No caso da notícia, a turma toda conhece o acontecimento que vai ser noticiado, porque é um acontecimento da escola ou do entorno da escola. No caso do conto que vai ser indicado no quinto ano, é um conto inédito, que só quem está indicando leu. Portanto, o texto vai ter de ser detalhado, certo? E, por fim, em último lugar, o interlocutor precisa pensar no propósito comunicativo, ou seja, no que ele deseja compartilhar de saberes com o seu público-alvo. Por exemplo, na indicação literária que eu acabei de falar do quinto ano, além de apresentar o conto, esse estudante precisa convencer os colegas que vale a pena ler, que é um bom conto. Já no caso do jornal falado, no quarto ano, os colegas vão ter que cuidar do tom de voz adequado, de uma articulação precisa, de um texto objetivo, para que todos compreendam a notícia que está sendo falada. Tudo bem? Vamos, então, conhecer mais um pouquinho sobre as SDs do quarto e do quinto ano? Vamos lá. Sequência didática do quarto ano chama-se Notícias. Vamos ler? Bem, essa sequência didática pretende que os estudantes leiam, compreendam e ampliem os conhecimentos a respeito dos textos jornalísticos com foco na notícia. A notícia tem como objetivo informar a sociedade sobre fatos relevantes do dia a dia, né,
De modo que a gente pode dizer que a função social da notícia é relatar de forma breve e objetiva fatos que sejam reais, verdadeiros e importantes. As atividades da SD vão, então, buscar familiarizar os estudantes com a notícia, levando os estudantes a lerem, compreenderem e, vejam, sobretudo, analisarem a estrutura de diferentes notícias. Com a mediação do professor, os estudantes vão escolher um fato da escola, né, ou da realidade de cada um deles, ali do dia a dia deles, para ser noticiado por eles num trabalho em grupo. O propósito comunicativo é organizar um jornal falado para expor para a turma a notícia escolhida, ok? E as aulas, como elas estão organizadas? Bem, a aula 1, nova cédula em reais, é aquela aula em que é importante apresentar à turma o percurso de aprendizagem que será trilhado, né? Com ênfase na compreensão e na produção de notícias. E é importante compartilhar o propósito comunicativo também, ou seja, que os estudantes saibam desde a primeira aula que eles vão produzir um telejornal no final. Vocês, professores, precisam investigar os conhecimentos prévios que os estudantes já têm sobre as notícias, né, a fim de tornar a leitura colaborativa que vocês farão mais eficiente, mais efetiva. Depois de ler para eles, colaborativamente, tanto a notícia quanto a reportagem, né, ambas são sobre a então nova cédula de R$ 200, vocês já devem discutir as diferenças entre notícia e reportagem. Combinado? Na aula 2, vocês devem partir de uma retomada do que vocês fizeram na aula 1, né? Para definir e caracterizar bem as notícias. Aí vocês vão fazer uma leitura colaborativa de uma nova notícia, né? E na segunda atividade do material, os estudantes vão ser organizados em duplas para relacionar informações. A ideia aqui é que eles entendam como se organiza o lead da notícia e comecem a entender quais informações estão no lead, tá? E, por fim, eles vão responder também questões que, além de mobilizarem a localização de informações que estão implícitas na notícia, eles também vão analisar o emprego de aspas dentro da notícia, ok? Bom, seguindo, na aula 3, corrida de Fórmula 1, outra notícia será lida de forma colaborativa, e essa notícia, de propósito, está sem título, tá? Durante a leitura, vocês devem propor questões que contribuam para que os estudantes compreendam o que está sendo relatado, compreendam a estrutura da notícia. Daí, na sequência, organizando os estudantes em duplas, eles vão novamente preencher um quadro com as informações do lead. De novo, lead. E depois vão responder a algumas questões sobre o contexto de produção das notícias e, finalmente, vão propor um título adequado para a notícia. E aí, como vocês bem sabem, propor um novo título exige uma síntese, uma compreensão global para que esse título seja adequado, tá? Na aula 4, novamente o lead vai estar em jogo e vocês vão ler um verbete sobre o lead. Na sequência, vocês vão fazer uma leitura colaborativa de mais uma notícia, novamente em duplas. Os estudantes vão preencher um quadro com as informações do lead e novamente propor um novo título para a notícia, tá? É importante aqui na aula 4 que vocês façam uma discussão sobre a diferença entre fato e opinião e que os estudantes compreendam que a notícia não é
um gênero opinativo, tá? Pois bem, na aula 5, vocês vão selecionar notícias de diferentes suportes, diferentes mídias. Vocês vão distribuir 3 notícias para cada grupo que antecipadamente vocês organizaram, né? E nesses grupos, os estudantes vão analisar as notícias em termos da estrutura, do fato noticiado, dos elementos linguísticos e imagéticos que aparecem ali, para depois compartilhar os achados dessa pesquisa com o restante da turma. Vamos em frente. Aula 6, estruturando notícias. A aula 6 é destinada à elaboração colaborativa de uma notícia, perdão, à elaboração coletiva de uma notícia. Então, vocês devem ajudar os estudantes a selecionar fatos que dariam boas notícias, né? E devem registrar num cartaz, na lousa, enfim, esses fatos, de modo que os estudantes escolham um para escrever a notícia sobre ele, tá? Na aula 7, eles vão fazer em trios uma primeira versão dessa notícia, tá? E vocês devem ler essa notícia produzida e preparar um bilhete orientador com os ajustes que são necessários naquela notícia. Na aula 8, os estudantes vão, os trios, né? Vão ler a notícia, vão ler o bilhete que vocês escreveram e vão reescrever a notícia, adequando-a para chegar na versão final. Na aula 9, vocês devem promover uma análise de telejornais, para que os estudantes entendam como funciona um telejornal, a postura do apresentador, do âncora, se tem cenário, se tem trilha sonora, como é o tom de voz, como é o emprego da linguagem. Por quê? Porque na aula 10, eles vão ser organizados para apresentar a notícia que eles escreveram para o restante da turma. Tá bom? Muito bem, vamos então agora à sequência didática 9 do 5º ano, lendo e indicando contos. Nessa sequência, a proposta é desenvolver comportamentos leitores e melhorar a fluência dos estudantes por meio da leitura de contos. Ao longo das aulas, além de ler e analisar diversos contos, a turma vai ser convidada a selecionar um conto para indicar esse conto para os colegas, né? Então, para isso, há atividades que vão focalizar informações específicas sobre o conto que vai ser indicado. Então, informações como autor, ilustrador, editora, etc. O propósito comunicativo dessa SD é uma roda de indicação literária, em que, como já dissemos, cada colega vai indicar um conto para o restante da turma. Vamos às aulas? Bem, nas aulas 1 e 2, como vocês já sabem, é o momento de apresentar a proposta da sequência didática para a turma, tá? Nessa aula, vocês vão fazer a leitura colaborativa de um conto chamado A Sacisa Adormecida e vão propor perguntas que ajudem os estudantes a compreenderem esse conto e a perceberem a intertextualidade presente, bem como o tipo de narrador, tá? Na aula 3, vocês vão fazer a leitura compartilhada do conto A Bela Adormecida e vão propor questões sobre as personagens, o cenário, o conflito, o desfecho e sobre o tipo de narrador, né? Vejam que o tipo de narrador está sendo focalizado, né? Nas aulas 1 e 2 já foi assim, agora na aula 3 também. Na aula 4, vocês devem retomar oralmente os 2 contos, A Sacisa e A Bela Adormecida, e os estudantes devem preencher uma tabela que prevê a
comparação desses dois contos em relação a personagens, cenários, enredo, conflito, desfecho, presença de diálogos entre os personagens e também a linguagem empregada em cada um desses contos. Tá bom? Nas aulas 5 e 6, os estudantes vão fazer uma análise dos dois contos lidos até o momento, só que o foco estará nas marcações temporais, nas falas dos personagens e na caracterização dos personagens. Tá? A ideia aqui é que eles, de fato, consolidem as características dos gêneros desse campo, que é o campo artístico-literário. Ainda nas aulas 5 e 6, haverá uma tematização sobre as diferenças entre os discursos direto e indireto e uma discussão sobre os efeitos de sentido produzidos pelos diferentes verbos de dizer ou verbos de elocução, como vocês preferirem. Pois bem, na aula 7, vocês devem ter selecionado um conto da sua preferência para ler para os estudantes. E devem fazer essa leitura com bastante expressividade, com ritmo, com entonação adequados. Na sequência, os estudantes devem preencher um quadro com as informações do livro de onde foi extraído o conto que você leu. Combinado? Na aula 8, são os estudantes que vão selecionar o conto que eles querem indicar para os colegas. Então, é claro que, nesse momento, eles vão ter que considerar o interlocutor, são os colegas, né? Então, eles vão ter que buscar escolher, e vocês devem mediar para que isso aconteça, né? Um conto que o restante da sala não conheça, um conto que o restante da sala possa gostar. Então, nesse momento, eles devem buscar lembrar o que cada colega gosta, autores, ilustradores, temáticas, né? Então, se eles sabem que tem uma parte da turma que gosta muito de conto de assombração, ele pode escolher um conto de assombração. Se ele sabe que tem alguns estudantes na turma que gostam muito de mitos, ele pode escolher um mito, né? Claro que para selecionar adequadamente esse conto, vocês precisam providenciar um acervo de livros, né? E esse acervo pode estar na própria sala, na sala de leitura, na biblioteca, o seu acervo pessoal pode ser levado, o importante é que eles tenham oportunidade de escolha, tá? E, claro, finalmente, nas aulas 9 e 10, chegou a hora de propor a roda de leitores, em que eles vão falar sobre o livro que eles, sobre o conto, sobre o livro, enfim, que eles vão indicar para os colegas, né? Apresentar esse texto, autor, ilustrador, editora, ano de publicação, e comentar sobre esse texto de modo a despertar nos seus interlocutores o desejo de ler. Tá certo? Muito bem. Queridos e queridas, chegamos no terceiro e último momento da nossa pauta, em que, como vocês já sabem, a gente trata das sugestões de desdobramento para a TPC. Nessa pauta, nesse encontro, nós conhecemos o nosso foco formativo, a importância de representar o interlocutor. Nós acompanhamos também as propostas didáticas das sequências didáticas do 4º e do 5º anos, né? E eu busquei demonstrar aí para vocês como é importante representar o interlocutor, porque isso tem um impacto na qualidade dos textos que os estudantes produzem. E quais são as minhas sugestões para a TPC? Bem, eu sugiro que vocês retomem as anotações que vocês fizeram nesse encontro,
Sugiro que vocês estudem detalhadamente as SDs para entender melhor cada aula e perceber como cada aula se conecta e progride em direção ao propósito comunicativo. E, claro, sempre que vocês considerem os dados diagnósticos da turma de vocês para que possam fazer os ajustes necessários na elaboração do planejamento, né? Pensando ali como vocês vão conduzir cada uma das aulas, que alterações serão necessárias, de repente, uma atividade que está prevista para ser feita individualmente, mas vocês avaliam que é melhor que ela seja em dupla ou em trios. Então, conhecer bem a sala é essencial para planejar como vocês vão executar as aulas da sequência didática 9. Tá bem? Muito bem. Vocês já sabem que, finalizada essa nossa transmissão, que está aqui nos seus instantes finais, é um momento tão esperado, né? De vocês irem lá para o repositório do Centro de Mídias para acessar a pílula do ano em que vocês atuam. Aqui no nosso caso, ou do 4º ou do 5º anos. Quero lembrar vocês que vocês devem selecionar a opção Sou servidor da rede e fazer o seu login usando o seu usuário e a sua senha da sede. E, nesse momento, você vai ver todo o conteúdo disponibilizado no Centro de Mídias. Daí, você seleciona a categoria Formação ATPC e, atenção, você escolhe a data em que a formação foi exibida, que, no caso das pílulas, é sempre a mesma data da transmissão de etapa, tá? Aí você deve prestar bastante atenção no título do vídeo, para que você possa diferenciar a transmissão de etapa da transmissão das pílulas, né? E assistir ao vídeo. Lembro a vocês que no repositório vocês têm acesso aos PPTs que a gente exibe aqui, tanto na etapa quanto na pílula. E nos PPTs existem anotações de fala que podem apoiar enormemente o seu estudo durante a ATPC e o seu planejamento, tá bem? Bom, finalizando, eu gostaria, como sempre faço, de pedir para que vocês acessem o QR Code ou o link que estão aí nesse slide, para que vocês possam avaliar essa transmissão. Vocês sabem que a opinião de vocês sobre o que nós trazemos e como nós trazemos é muito importante para que nós possamos sempre melhorar o nosso trabalho aqui de formação dentro do programa Aprender Sempre. Então, por favor, não se esqueçam de acessar aqui e avaliar essa transmissão. E, para terminar, no último slide, como sempre, vocês encontram as referências que nós nos baseamos para chegar a essa apresentação na sua totalidade. E com isso, meus queridos e minhas queridas, eu me despeço de vocês, desejando que todos tenham aproveitado, né? Desejando que essa conversa aqui, que foi bem unilateral, né? Seja produtiva para o planejamento de vocês, para as ATPCs e, sobretudo, para favorecer e ampliar as aprendizagens dos nossos estudantes. Bom trabalho para quem vai trabalhar, bom descanso para quem vai descansar. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.